Nesta semana, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou uma flexibilização a partir da próxima segunda-feira. Mas nada mais será como antes. You may feel some disorientation when you revive in your new body. It's alive. It's alive. Olá, pessoal. Como vocês estão nessa pandemia, nessa crise? Espero que todos estejam bem, que estejam passando de uma melhor forma por esse momento tão difícil. Eu e o Gui vamos começar mais um podcast dos devaneios de uma psicóloga. E boa noite, Gui. Tudo bem? Boa noite. Tudo Tudo bom? certo aí na pandemia? Tudo muito frio hoje, né, amor? Nossa, tô terrível. Tô chateada. Hoje tá muito frio. Vamos para uma reflexão? Vamos? Eu estava conversando com meus amigos virtualmente, só isso que a gente consegue fazer agora, né? E aí eu percebi muitas pessoas falando uma mesma coisa. Até eu já pensei, principalmente no começo, essa mesma coisa. Eu queria saber de você o que você pensa a respeito disso, que é o pós-pandemia e quando tudo acabar, eu vou fazer tal coisa, e quando tudo acabar, e eu espero que passe logo e tudo mais. E acho que todos nós já passamos por isso, já pensamos isso, eu imagino, né? Pelo menos falando sobre mim, sobre meus amigos. E aí eu fiquei pensando que, beleza, quando tudo acabar, mas será que a gente não vai perder 3 meses? Por que a gente fica tão ansioso para o futuro, sendo que tem o famoso tempo é agora? Acho que é essa reflexão que eu quero trazer. Esperar tanto após pandemia para fazer X coisas não é perder um tempo de vida? É engraçado você falar isso, porque vai parecer sempre que é tudo combinado. Mas essa semana aqui eu vi uma matéria falando sobre não vou lembrar o título exato, mas era sobre o medo pós-pandemia. Como que as pessoas poderiam ficar, o medo que isso poderia trazer, a ansiedade, tudo, de voltar a sair de casa, né? Então a gente ficaria muito tempo dentro de casa, muito tempo com medo de pegar uma doença e de sair e tal, e como vai ser difícil essa transição para a gente começar a ter a coragem de novo de sair. Então qualquer lado, na verdade, da analogia que for ser feita aqui, é perigoso, né? Desde o planejar muito para daqui sei lá quantos meses e o cenário é muito obscuro ainda, ou não planejar e quando você puder de fato sair e voltar a frequentar os lugares, como isso também pode ser difícil. E no meio desse bolo todo aí, temos ainda o fato de, mesmo que a gente volte a sair daqui a alguns meses, semana que vem, sei lá, a normalidade não vai estar instaurada, né? Você não vai poder fazer as mesmas coisas, provavelmente não poderemos frequentar os mesmos lugares. Então, acho que talvez seja uma coisa que estamos nos preocupando um pouco, que é o fato de, quando sairmos, a gente vai sair na rua, a gente vai poder frequentar os lugares, mas provavelmente não continuaremos não podendo ir em cinema, lugares muito cheios, bar, né? A gente ouve por aí, quando acabar tudo isso eu vou beber muito. Tipo, mano, talvez não, né? Talvez você beba muito sozinho ainda. A gente tem que começar a pensar um pouco mais nisso, né? Nessa parte de como voltar. Eu realmente não sei ainda como eu tô encarando isso. Eu sei que vai ter uma dificuldade aí no começo, que provavelmente a gente passe por adaptações de novo, né? A gente se adaptou ao ficar em casa, então provavelmente temos que nos adaptar de novo a uma realidade diferente.
Mas não sei ainda o que esperar ou o que pensar. E você? Também não. A gente estava conversando esses dias, eu e você mesmo, Uhum. sobre quanto a gente estava acostumado já. E eu senti isso também. Eu, depois de fazer 3 meses, estou super adaptada, muito bem adaptada, Uhum. inclusive. Sem pudor, sem tabu, né? Aqui a gente está para desconstruir Sim. tabus, de falar que tem benefício sim, e de que depois de um tempo, eu não sei, o cérebro entende, o corpo entende, a rotina minimamente se estabelece e, e é tranquilo. Eu também não sei o que esperar do pós-pandemia. Eu acredito que voltará muito aos poucos também, que possivelmente terá muito estresse e a coisa que a gente vai viver neste retorno que será aos poucos, né? Bem diferente do que eu Uhum. vejo muita gente falando que vai comemorar, de que vai comemorar todos os aniversários do semestre, coisa que a gente sabe que não vai rolar. Só que me entristece assim ver as pessoas esperando muito por isso. Eu também espero, eu quero que aconteça. E eu senti essa semana que, coisa pessoal minha, estava no escuro, num corredor muito, muito escuro, e eu tô sentindo que eu tô meio que na metade, sabe? Que a pandemia aqui no Uhum. Brasil, essa questão de isolamento, está na metade, parece que eu tô enxergando uma luz bem pequenininha no final do túnel, como se talvez essa ideia de há 3 meses estou em isolamento, penso, vou ficar mais 3 meses. Se passou 3 meses e eu tô aqui Uhum. firme e forte, eu sinto que vai passar e vai ser melhor. Me deu uma esperança, né? O fato de eu ter passado 3 meses em isolamento, quase 3 meses de isolamento. Então, me deu essa esperança de novo de que vai voltar, mas vai voltar aos poucos. O que me entristece mesmo é ver pessoas não fazendo nada agora e sempre. Porque quando voltar, é como se tivesse pausado. Mas aí eu vou para uma reflexão bem filosófica. A vida não para, né? Não tem como a gente pausar e voltar. Se a gente não faz nada, não estou falando de alta produtividade, que você sabe o quanto eu sou contra disso, né? De performance, todas essas coisas quando exacerbadas que a cultura indica. Mas tem um barulho, não tem? Batendo. Mano, não escutei aqui não, para ser bem sincero. Então, acho que estou escutando batoquito. Tá, mas Acho que era voltando. eu passando a mão no fone, no fio do fone. Desculpa aí. Eu acho que estava muito alto, Era isso Guilherme. aqui? Era. Mano, e não é nem na boca do fone, é tipo aqui, ó. Só que eu tô É, fazendo isso aqui e ele reverbera, desculpa. não, Nem é me que estava toquei. muito alto. Eu falei, será que vai sair? Então, Né? E beleza, eu vou, voltando. corta, vai de novo. Então, pensando e trazendo essa reflexão filosófica, é, o quanto é, é, traz essa tristeza, né, Guilherme? Ver pessoas pausando a vida, esperando a pandemia voltar como se o tempo ele tivesse essa pausa também. Eu sou uma pessoa contra essa indústria que fala de alta performance, alta produtividade, que no caso muitas vezes gera mais angústia e mais demanda emocional no sentido negativo do que tudo, e de grande produtividade, gerador de produtividade, eu não acho que as pessoas precisam executar e fazer coisas durante todo o tempo dessa pandemia. Não é porque a gente está em casa que a gente tem que reformar a casa inteira, organizar todos os cantos da casa. Mas a gente não pode também deixar a vida parar. Então, eu estou vendo muito isso. E aí eu trago essa reflexão filosófica da pandemia, porque a gente sabe que isso não acontece só na pandemia, né, Gui? É quando eu completar É. 18 anos, quando eu completar 25, quando eu mudar de casa, quando eu trocar de emprego, como se a felicidade estivesse sempre lá na frente, uma busca incessante pela felicidade, não vivendo essa questão do agora, que a gente encontra muito na meditação, por exemplo, entrar em contato consigo mesmo, no autoconhecimento. Então, trago essa reflexão que eu fiquei pensando muito essa semana, de ver e escutar as pessoas. Ai, não vejo a hora de acabar, estou esperando acabar, quando voltar, eu volto à rotina, eu volto à minha vida. Coisas assim, sabe? Eu volto à minha vida. Falei, a vida parou? Tem um pause? Tipo, videogame? Assim, a gente abordou alguns aspectos disso, eu acho, mesmo que de outra forma, nos outros dois episódios que a gente gravou, nos outros dois últimos, né? Que aí você tem uma série de fatores. Você tem o fato das pessoas terem dificuldade de encarar a realidade, de
tem medo disso, né? Tem medo de ver o que realmente é real, então isso acaba, não sei se obrigando as pessoas, mas faz que aconteça com mais frequência das pessoas idealizarem um ponto positivo, né? Mas, lógico, também você tem os dois extremos, né? Você tem as pessoas que são sempre pessimistas e você tem as pessoas que são sempre otimistas. Você dificilmente tem as pessoas encarando a realidade e sendo mais racionais perante a isso. Fora toda a indústria ou a cultura que se tem de romantizar as coisas e trazer sempre para um lado de, como eu posso dizer, superação, de meritocracia. Ah, tá tudo ruim agora, tá, mas então quando voltar, se você não conseguir se recuperar, se você não conseguir voltar do ponto que você parou, se você não crescer com tudo isso, você não se esforçou bastante, você não tentou, você não soube aproveitar as melhores coisas. Não é assim, né? A gente sabe muito bem que a vida não é só um joguinho desse tipo que você se esforça mais, você consegue mais. Tem um monte de fatores aí. Então, acho que talvez encarar e saber que o futuro sempre é incerto, provavelmente em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. A gente está vivendo num momento que o futuro é mais incerto, mas ele nunca deixa de ser incerto. A gente nunca consegue prever nada, a gente pode se adequar à realidade, você pode pensar de um modo que talvez eu possa vir por aqui, eu possa vir por aqui, mas você nunca pode idealizar isso tudo para o final, né? Porque um acontecimento, uma coisa diferente, isso te leva para um caminho totalmente aleatório ao que você pensou e idealizou, né? E então, não sei, a gente tem visto, é difícil falar disso, mas você que me conhece bem sabe que eu não sou muito fã de coaches e de pensamentos positivistas nesse sentido. Talvez a gente tenha que viver, eu acho que a gente vai para o caminho contrário, mas o ideal para mim seria nós como sociedade começarmos a pensar ao oposto disso, né? Em vez de ficar nessa de vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai no final eu vou conseguir aquele emprego, eu vou tô desempregado agora na pandemia, mas quando passar eu vou conseguir. Tipo, não, gente. Pode ser que tudo fique melhor, pode ser que seja mais difícil, porque provavelmente isso te afeta de várias maneiras, né, Dani? Vai afetar a pessoa num fator de ansiedade, né, em diversos fatores psicológicos e se você levar para o lado da somatização, provavelmente fatores físicos também, né? Confuso? Não. Ao mesmo tempo, você falou um negócio que eu estou aqui pensando várias coisas. A indústria vende isso também, né? É benéfico para o mercado falar que tudo vai ficar bem. Ao mesmo tempo, é benéfico mesmo, em alguns aspectos, de dar uma esperança. O que me preocupa é legal essa esperança, essas motivações que são dadas para as pessoas caminharem, mesmo que a passos pequenos, mas para continuar caminhando. O que me preocupa é essa pausa mesmo. Tudo parou, eu só posso viver diante da normalidade. Eu acho que é uma falta de resiliência, uma falta de resiliência da sociedade como um todo e lidar com momentos de crise. Então, no momento de crise, eu fecho, pauso, e aí, pós-pandemia, tudo volta, pós-pandemia, eu vou voltar a fazer tais coisas, mas hoje não foi um dia ausente do calendário ou da sua vida. Uhum. Hoje, quinta-feira, é um dia que está ali, é um dia que você viveu. O que você está fazendo nesse momento? É que o pausar acaba não sendo nem para todo mundo. Tem gente que continua vivendo a vida igual, né? Pausou, talvez em alguns sentidos, para gente, eu e você, né? Que a gente parou de sair de casa, parou de ir de fato ao local de trabalho. Mas eu sei que, obviamente, tem gente que está afastada do trabalho, que perdeu o emprego, que está só ficando em casa, né? Que a rotina mudou totalmente. Mas talvez acho que se for focar em alguma coisa que seja sobre pausa, seria o fato das pessoas estarem esperando passar isso para retomarem o que estavam fazendo antes. Aí sim, é totalmente prejudicial mesmo, né? Não, pelo menos, eu não sei se é pessimismo meu, tá falando tudo isso, mas as coisas não vão voltar desse jeito, né? Exatamente. Elas não vão. Se tinha planejado sair com alguém quando tudo isso começou, entrou numa quarentena pesada e quando você voltar, dia depois que voltar, você vai estar lá no seu encontro, sei lá. Não é, isso não vai acontecer. As pessoas vão sair muito mudadas, eu acho, disso tudo.
A gente vai ter que saber qual vai ser o cenário que a gente vai encontrar também, para saber como que tudo isso vai influenciar nas vidas. Então, não dá para você pausar. Eu falei isso para alguém outro dia. A pessoa que começou a quarentena não vai ser a mesma pessoa que vai terminar a quarentena, né? Então, como você pode ter falado, como a gente pode encarar isso como uma pausa, se você em si já mudou, né? Ou vai mudar, ou está no processo de mudança. Quando a gente fala de retomar, existem coisas que a gente só consegue retomar mesmo quando voltar e retornar para a rua. Mas eu digo de vida mesmo, sabe? Eu tenho a impressão que essa pausa é muito das últimas 2 conversas que a gente teve mesmo, que é uma anestesia, né? Então eu não vou fazer nada, como se nada tivesse acontecendo na vida da pessoa, e ela está até sabotando e bloqueando uma série de sentimentos que ela tem, de criatividade ou sentimentos que são sentidos negativamente, ansiedade. Enfim, ela está anestesiada porque ela resolveu pausar. E tudo dela é pós-pandemia. Mas o que eu quero focar aqui é essa preocupação de, nesse intervalo de tempo, não a vida, sabe? Depois, quando você tiver ali bem velhinho, 3 meses da sua vida, você fez o quê, né? O que de bom você pode fazer? Sem romantização, tá? Mas o que de bom, porque hoje é um dia existente no calendário, com coronavírus ou sem coronavírus. O que de bom, mesmo isolado em casa, para quem tem um privilégio como nós, o que de bom eu posso fazer? Ou eu tenho que esperar tudo, porque a vida só vai acontecer pós-pandemia. Sendo que eu gosto muito do seu raciocínio, você fala do pessimismo, mas focado muito no realismo, esse pós-pandemia não é esse mundo cheio de purpurina. Nem antes já era, né? Antes Já não era. já não era legal. Então, esperar tudo isso para viver. Mas o que de bom você pode fazer no seu dia hoje? Porque esse dia existente não é ficção científica, né? Ele está aqui, estamos aqui mesmo. Então, mas você pensar desse jeito não é uma crítica. Encarar desse modo já não te deixa ao mesmo tempo propício a se decepcionar com você mesmo depois, porque nem todo mundo consegue ter alguma coisa, ser produtivo, fazer algo. Às vezes a vida realmente pausou porque tem que pausar, porque não tem o que fazer. Fazer um paralelo. Quantas vezes a gente não teve a impressão que perdeu aquele um dia da vida? Porque acordou mais tarde, não fez nada, ficou perdido nos horários e falou, nossa, que dia hoje? Hoje é domingo, achei que fosse sábado. É aquela impressão que você fala, eu não fiz nada, perdi o dia todo e não fiz nada. E estender isso a vários meses. Porque às vezes acontece, né, Dani? Eu não fui produtivo diversos dias dessa pandemia aqui. A maioria. Não, depois que a gente começou as gravações, você acha que nem chegou a parar, né? Mas eu, no começo, eu tive pouca produção, tá aumentando agora, nas últimas semanas. Mas acho que tem uma grande diferença, né, entre ser produtivo e trabalhar normal, porque tem uma questão de... Eu estou falando da animação, né? Trabalhar, você está cumprindo ali um compromisso, mas acho que a maioria de nós não foi produtivo mesmo. Ou algumas pessoas foram exacerbadamente, né? Ali para fugir, mas a grande maioria realmente em questão de produtividade não foi. E uma produtividade que, para mim, por exemplo, eu aprendi algumas coisas novas que eu fazia, que eu não sabia fazer, estou fazendo agora, tudo, mas eu, para ser bem friamente, não acho que teve um crescimento pessoal nesse tempo. Eu acho que nem vai ter. Mas aí eu não sei se sou eu, ou se esse é o pensamento ideal, ou se isso vai acontecer naturalmente. É difícil de ter essa posição, porque é muito particular de cada um mesmo, né, Danis? Eu tenho dificuldade de ver desse modo de ter parado, de não ter, porque assim, é natural que pare, o ideal seria mesmo que você parasse para você não ter preocupação nenhuma. Gente, não tem que ter preocupação agora, porque só vai piorar a sua situação. Então, para mim, é muito natural isso acontecer. Eu sei que as pessoas não vão encarar desse jeito, muitas pessoas vão olhar de outra forma, mas o crescimento, a pausa ou o desenvolvimento de alguma coisa pessoal nesse tempo é meio uma linha muito tênue aí, né? Não sei nem se foi isso que você quis dizer. E é relativo. Acho que pode ir por esse lado, sim, é importante essa troca mesmo. Mas no sentido de vida do divertimento também, não que seja divertido, porque não é a questão coletiva, mas eu estou falando assim, de viver só depois, de anestesiado mesmo, de você parar, não estou falando de parar a produtividade, nada disso, é de você parar de viver e ficar sempre esperando
pós. Mesmo assim, você não pode assistir um vídeo no YouTube engraçado, você não pode fazer nada ali que você faça a manutenção da sua vida, ou realmente você fica esperando. Mas isso é uma questão que já vinha de antes. Eu estou falando só refletiu mais ainda na pandemia. Agora. De você sempre esperar a formatura, de você sempre esperar mudar de casa. Tá. Você tá Ou sempre esperar esperando alguma coisa. Ou esperar o final de semana, de segunda a sexta, não existe. Ele está no calendário segunda a sexta, né? Ele existe no calendário. Ele não existe para você ficar só esperando. Você só vive no sábado e domingo. Ou seja, eu tenho a impressão de que essa pandemia, conversando com amigos, até eu no começo, que essa pandemia era um grande segunda a sexta. E que a gente está esperando o sábado e domingo, mas aquele lance do aniversário, tá mais perto da morte ou comemora? Tá mais... É mais ou É menos engraçado, né? Porque você falou de segunda, segunda a sexta, esperando sábado e domingo, e eu vejo de outro jeito. Eu acho que eu estou preso entre um domingo à noite e uma segunda de manhã, entendeu? Você tem tudo aquele negócio, tipo, puta, que merda, mano, amanhã tem outras coisas pra fazer, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo você tá naquela... Assim que você termina de fazer seus afazeres e tal, que você vai, teoricamente, para sua vida pessoal, né? Que seria, eu cheguei em casa agora, eu vou dar uma relaxada, vou fazer as coisas que eu tenho para fazer. Tem aquela leve angústia ou um pouco da tristeza do domingo à noite, que você fica tipo, putz, o meu tempinho aqui pessoal tá acabando, eu não fiz nada, o final de semana passou, mesmo que o final de semana tenha sido 6 horas só, e amanhã eu já tô de novo em tudo aquilo. Então eu me sinto preso num domingo à noite e numa segunda-feira de manhã. Inclusive, estava conversando com a minha irmã outro dia, ontem, na verdade, e assim, eu realmente, as coisas que eu tinha para fazer, não tenho mais. Entendeu? Outro dia, era 9 horas da noite, eu já tinha jantado, eu falei, mano, eu não quero ver TV, eu não quero jogar videogame, só que, e aí, o que você vai fazer? Tipo assim, não tô afim de ler, não tô afim de nada. Porque você já só faz isso, mano. Você atualiza as coisas que você atualiza, você vê coisas diferentes, mas é sempre a mesma rotina, né? Uhum. Então eu acho que já mudei de opinião, é impossível a vida não estar pausada. Eu gosto, assim. Tem coisa que pode dar alçada mesmo, não é? Tem coisa, por exemplo, um barzinho, ele tá pausado. E ele vai ficar pausado até 2021, me perdoem. Quem acha que 2020 vai curtir um show e um barzinho, ele vai ficar pausado até 2021. Mas não necessariamente a vida precisa pausar, né? Ali parado esperando o final de semana. Mas a sua analogia do domingo à noite é muito bom, porque para mim é aquele tempo, né? Não é o nosso caso, mas é aquele tempo que você não está batendo ponto, você não bateu ponto, ou seja, você não tem obrigatoriedade de nada. É um momento de relaxamento, mas você não consegue relaxar, né? Porque o domingo à noite ele ainda faz parte do momento de relaxamento para muita gente. Só que já não é mais só a ansiedade de uma segunda de manhã. Você não tem compromisso, você não bateu ponto, você não tem nada para fazer ali de obrigatoriedade. Só que só o fato de saber que 12 horas depois você terá, 13 horas depois, já fica numa angústia, né? É mais ou menos isso. Então tem muita gente ali que tem mais folga, tem mais horários, eu entendi o que você quis dizer, achei muito legal. Mais horários livres, em casa, só que tá tipo, não tá legal. É um descanso que não é dispensado. É o descanso que você só fica pensando, merda, merda, merda. Aí você põe na Globo e ainda o Faustão continua lá. Não pode, né? Só pra... É pra manter essa questão do domingo à noite, a musiquinha do Fantástico, é por isso que ele tá ali. Então. E aí volta tudo que a gente falou, da necessidade das pessoas continuarem presas ao que era uma normalidade, né? Por quê? Não precisa, cara. Numa altura dessa do campeonato, eu entendo que é necessário você manter o mínimo de normalidade para você ter a sanidade mental, mas se continuar esse tipo, sei lá, vou pegar o exemplo do Faustão, vai ser um exemplo extremamente idiota, mas tudo bem. Se manter um cara que tem essencialmente um programa há anos, que é com plateia, com convidado, que rola ao vivo, e que para a maioria da população brasileira é o programa assistido no domingo à noite, mantendo o cara de casa apresentando quadros antigos, cara, você não precisa disso, entendeu? Bota uma coisa melhor. Não sei, porque aí a gente vai entrar num assunto
muito mais complexo, que vai envolver outros tipos de coisas que não só psicologia e fatores mentais. Vai envolver governabilidade e manipulação de massa. Enfim, foda, não vou Sim, falar disso. mas tem tudo a ver, deixa aí, Sim, como fala, sim, deixa sim. aí no ar. Mas É. não deixa de ser uma negação também, né? Por que, que o ser humano não pode se adaptar? Porque aí reforça essa ideia de que só pós-pandemia, enquanto isso a gente tenta manter. Não, por que, que a gente não pode se adequar? Não estou falando que a gente Sim. tem que concordar. Ninguém concorda com nada que está acontecendo, principalmente isso que você jogou no ar. Ó, que coisa. Mas né, a gente pode se adequar. Então, eu concordo super contigo. Por que Faustão ainda? Não é igual, gente. Tá diferente. Para de negar que é igual. Não é igual, tá diferente. Tudo isso É. só compactua com essa ideia de negação da nova realidade e de esperança gigantesca de um futuro muito promissor. Eu espero realmente que seja, mas a longo prazo, não a curto, como todo mundo está esperando, de um futuro muito promissor e de que a vida só vai acontecer pós-pandemia. E aí eu volto de novo, a gente encerrando na questão do aniversário, né? E para você, quando você faz aniversário, você comemora um ano de vida ou menos um ano? Cara, eu geralmente não comemoro, pra ser bem sincero. Você me conhece, você sabe muito bem que pra mim Não comemora, gente. Eu acho muito ruim. é um dia normal, é mais um dia na minha vida. Eu não, assim, não sei. Eu lembro de infância, você tinha aquele negócio do aniversário, da empolgação, mas isso não é uma coisa que eu consegui trazer para a vida adulta. Eu sei que as pessoas gostam e fazem planos e querem sair, festas e aquilo tudo, mas para mim acho que é mais um dia. Não acho que é realmente mais um ano vivido, mas também é realmente um ano mais perto da morte. Então, para mim, esse é o exemplo perfeito, que não significa nada, é só mais um dia. Eu, No tudo caso, o dia que certo. você nasceu. Só. Exatamente, é o dia que eu nasci, mas quantas outras mil pessoas, milhões de pessoas nasceram no mesmo dia que eu? Eu não sou especial porque eu nasci no dia 28 de novembro. Não, eu nasci no dia 28 de novembro. Faço várias brincadeiras sobre isso. Eu acho que a gente deveria comemorar períodos de 9 já te falei isso, porque se a gente Sim. tem 9 meses de gravidez, é um outro período, faria muito mais sentido você ter períodos que você está vivendo. E, além do mais, eu sou um filho do carnaval, então, o que eu posso É, comemorar, né? Eu não devo ter sido nem planejado. não deve nem ter sido especial o momento, não é mesmo? Não. E aí, como a gente fez da última vez, eu também queria te trazer um questionamento. A gente falou isso, acho que na semana passada, mas talvez a gente não tenha, pelo que eu me recordo, explanado tanto. Você não tenha explanado tanto, mas por que que as temperaturas e clima, por que que o clima altera tanto o nosso humor e se isso é normal, qual que é? Olha, eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso, mas eu sei que o índice de depressão dos países frios ou aqueles países que ficam meses ali escuros no inverno e tal, é muito maior do que país tropical. Eu sei que isso muda muito mesmo. Dizem que também tem a questão da vitamina D do sol e tudo mais, quanto a gente fica mais animado e predisposto. Mas, tirando com exceção das pessoas que curtem o inverno, o inverno e o tempo nublado, ele realmente gera muito essa questão de melancolia, de tristeza, de angústia, né? Todos esses sentimentos ligados ao tempo nublado. A psicologia analítica ela vai dizer que é a simbologia, né? Então, o inconsciente ele se expressa por símbolos e a linguagem do inconsciente ela é simbólica. E como que é construída essa linguagem? De acordo com todas as experiências que a gente tem na vida. Começam com os arquétipos, né? Que são aquelas ideias primordiais que já vem o indivíduo assim que ele nasce. Mas a gente constrói nas experiências da vida e desde muito cedo, desde a infância, a gente entende o sol como momentos felizes, de família, de alegria, e o tempo chuvoso como isolamento, como estar preso em casa e tudo mais. Então, assim, por mais que conscientemente, racionalmente, a gente diga que está tudo igual e que dá para ser feliz no tempo nublado, como o inconsciente, que é o detentor das nossas emoções,
ele se expressa de maneira simbólica ao visualizar um símbolo, como uma obra de arte, por exemplo, ele pode ser emocional ou não. Então, quando ele vê o templo nublado, ele associa aquilo automaticamente com vivências e experiências ruins de não poder brincar lá fora, ou de tristezas, e clipes melancólicos, e cenas de filmes melancólicos. Então, acho que diz muito mais sobre a simbologia do inconsciente, como que ele capta aquilo, né? Porque pensar e sentir é diferente. A gente pensa conscientemente, a gente sente inconscientemente. Então, começou o frio, o tempo ficou nublado, o seu inconsciente, ele vê aquela imagem, né? Ele é muito visual. Então, ele vê aquela imagem e ele fala, bad. É bad, é tristeza. Então, muitas vezes é isso. Mas aí a neurociência vai explicar de uma outra forma que eu não tenho propriedade para explicar, a biologia e tudo mais, a questão do sol. O que eu tenho propriedade é a questão do inconsciente. E, simbolicamente, quando você pega os clipes góticos, os rocks antigos, sempre está tudo escuro, preto, né? A chuva, o tempo nublado, a tempestade. E isso é sempre algum momento na jornada do herói, no arquétipo do herói, na trilha do herói. O momento da tempestade dos filmes é sempre um momento ali de muita tristeza e confusão. E aí, quando finaliza, vem o sol. Então, olha como o nosso inconsciente entende. Se é verdade ou não, não sei, mas foi o que nos foi ensinado desde muito cedo. Então, imagino que seja por esse lado. E é isso, né? Tá muito frio. E seguiremos, pessoal. Cada semana, né, Gui, tem notícias, sim. Cada dia uma notícia nova. Então, assim, seguiremos, né? Assunto no pau. Então beleza, Dani. Acho que deu para entender um pouquinho o que você quis dizer. Agradeço o esclarecimento. Eu que agradeço, acho que foi pelo menos para mim, foi uma ótima reflexão. Seguiremos até semana que vem, pessoal. Muito, muito obrigada. Com certeza. Apesar de eu sentir que eu não estava dando a resposta que você queria, ou eu não entendi o que você estava querendo dizer. Eu acho que não, acho que isso é projetivo. Mas aí fica para outro assunto, para outro dia. É isso aí, é nóis. Sim. Valeu, Danis. Valeu, obrigada, Gui. Tchau. Tchau.